você falou que mudou muito sua vida, o ambiente lá da Sim, USP. foi um ambiente espetacular. No sentido acadêmico da coisa, de produção de conhecimento, de conteúdo, estudos e tal. Porque assim, eu fazia noturno. Mas eu ia de manhã e ficava na faculdade inteiro. Na biblioteca estudando, ou à tarde, ou sei lá, com os amigos e tudo. Eu vivi muito, né, intensamente esse período. Eu trabalhava também, no plantão de dúvidas no colégio já. Você Depois, sempre gostou do meio acadêmico, pelo jeito, né? sim e não. Eu sempre gostei de dar aulas, sempre gostei de ter alunos, né, de ensinar e tudo, mas nunca gostei de produção de ciência. Então, sim e não. Eu admiro a produção de Você gosta ciência, de mas lidar a com as rotina pessoas. da coisa me incomoda. Porque não é só estudos, né? Você tem experimentação, você tem laboratório, você tem coisas que não são pra mim, né? Muito. Então essa parte não, mas outras partes sim. Mas foi muito encantador mesmo, sabe? E então eu acho que e o ambiente assim, o verde, o gramado, sabe? Então foi muito bom. Ah, a Então USP é um eu mundo à tenho parte ali eu dentro, tenho uma né? referência e também assim de se virar mais, inclusive academicamente, de pensar fora da caixa, não só no sentido assim estudar o conteúdo da prova em X, sabe? Então até porque eles dão a oportunidade de você estudar não só na sua faculdade, dentro da universidade, né? Tipo, a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que é FCF, mas eu poderia estudar em letras. Fazer matérias lá, fazer matéria em educação física, até fiz corrida. Fiz uma matéria que era corrida, por exemplo. Então, abre-se um leque que Sim. você pode frequentar e ver outras palestras e, Eu sabe? recebi um amigo meu que ele tá fazendo mestrado lá na USP. E ele fala, uma vez que você entra na USP, é difícil você sair. Que nem ele fez a graduação, tá fazendo o mestrado, que é o Alan, a gente tem até um episódio com ele Uhum, aqui no podcast. Ele fala muito sobre geopolítica. Ele é o crânio da geopolítica. Ele vive lá, ele mora lá dentro desde que ele fez a graduação. E ele sim, participa de vários grupos de estudo, vários programas de estudo social mesmo, não é estudo, porque as pessoas elas acham que, tipo, estudo meio acadêmico, você tá dentro de uma faculdade e ter uma rotina dentro da faculdade é só, tipo, The Big Bang Theory, né? Que é aquela coisa sim, laboratório. E não é. Muitos deles têm programas que são financiados pelo governo para você girar em torno de estatísticas, de experiências. sim, E ele tá lá até hoje. E esse amor que você tem pela USP, todo mundo que eu conheço que estudou lá tem. sim. E Seja qual sabe for o que, curso. e sabe que assim, Nossa, eu vou eu e pegar um. acho que todo mundo, na verdade, né, quando tá prestando vestibular, pra mim era uma coisa muito de, tem um guardanapinho, lá. Vou pegar também. Vai, por favor. Então, eu fazia mais pelo que me ofereceria profissionalmente, Uhum. sabe? O viés é esse. Só que hoje eu acho que esse foi o menor, a coisa que menos me acrescentou, Uhum. sabe assim? É Eu porque acho tem gente que que. fala, é só pra ter no currículo USP. Então, não. E não Então, é. eu acho que as pessoas vão com esse intuito, a Sim, maioria. sim. Mas vivenciando lá, eu acho que esse foi o que menos me acrescentou. Eu acho que como experiência de vida mesmo, como modulação assim, de como estudar, como se virar. Porque também tem uma coisa que a faculdade particular, eu acho que ela mastiga mais por você, né? Eu É. acho que a faculdade pública, ela é mais tipo, tem que aprender isso aqui, se vira. Inclusive, eu tenho A professor minha que não dava faculdade aula. foi autarquia, é meio pública, meio privada, né? É uma autarquia municipal, que é a Uhum. Direito de São Bernardo. Não, mas É nada assim, contra também. Eu é acho que eu solto. acho que o mastigar da coisa, ela Aham. tem também Sim, o seu papel. sim. O que eu tô Não, o que falando eu é que comentei da minha é porque existe eu um não papel. estudei em faculdade particular, eu não sei se é assim mesmo. Uhum, Mas é um grande choque para quem sai da escola e vai para uma sim. universidade Eu num até geral, tenho né? amigos que dão aula em faculdade particular na verdade, se perpetua, inclusive, uma lógica ainda do aluno de tipo. Principalmente quando tem as mensalidades são maiores, de eu pago seu salário, essa coisa meu, eu que Uhum. mando em você e não eu que tenho que me virar, você que tem que me ensinar, sabe? Então Sim. não existe essa inversão. Ah, mas esse mimimi tem em todos os lugares hoje, né? Agora, então, mas o que eu sentia na USP era não, assim, Que o lá professor não era tinha. independente, ele não pode ser Uhum. mandado embora. É que ele era E realmente também tinha uma parte ruim admirado. nisso, mas às vezes ele não dava aula direito Uhum. e dava as referências, ó.
isso aqui, e dava uma lista de exercício, você tem que saber isso aqui, tem que saber resolver isso aqui, me entrega isso aí. E aí, assim, não sabe, ó, tem esse livro aqui que é bom, tem esse outro livro aqui que é bom, na biblioteca tem esse aqui, e é isso, entendeu? Ele não dava aula, ele te instruía e você se virava. Sim. E eu acho que isso é muito importante, né? Que é uma coisa que pouco tem no colégio hoje também, mas a gente pode entrar nisso depois. E eu acho que traz uma independência no se virar e também no reconhecer se você sabe, se você não sabe, aonde eu sei, onde eu procuro, sabe? Que é uma independência que as pessoas não têm. Não, mas é zero no colégio hoje. Tanto que, assim, esse foi o primeiro ano que eu dei aula pro ensino médio, que eu entrei de fato no colégio. Eu chegava, eu dava conteúdo, dava dinâmicas, e aí alguns deles vinham me perguntar, mas e tal coisa? Ó, assiste esse vídeo aqui, lê tal coisa aqui. Eles ficavam perdidos. Não, mas como assim? Você não vai passar na lousa? Eu falei, não. A gente vai viver o que der pra viver e que precisar da minha presença em sala de aula. E fora da sala de aula, vocês vão pesquisar, vocês vão se inteirar do assunto. Eles são. Acho que agora é a fase que tem mais adolescente preguiçoso. Então, mas eu acho que é uma lógica particular. Tô querendo dizer no sentido assim, você faz isso. Aí muitas vezes o que acontece é que ele fala pra mãe, a mãe acha ruim, liga no colégio, liga na coordenação, sei lá, e aí chega Tem esse alcance na chega na particular, coordenação na ou alguma não coisa tem. assim, e a coordenadora chega ao professor e fala, não, você tem que mastigar pro aluno. Uhum. Entende? Então, A gente sabe como é uma coisa da particular mesmo, sabe? E a não proteção dos professores. Porque a coordenação podia muito bem falar, não, a professora fez certo, porque isso estimula a independência do aluno. Entendeu? Mas Só que aí ela perde aluno. E aí Então, segue a lógica do entra uma capital. briga. Puta, Sabe aí assim? vamos entrar numa briga boa aqui. Aí entra naquilo que é muito difícil fazer as pessoas enxergarem. A escola, ela, apesar dela ser um negócio, a escola particular ser um negócio, ter empresários e tudo mais, é muito difícil você ver a escola como uma atividade econômica comum. Porque ela tem um outro propósito, ela tem um intuito social ali que pesa muito mais. Tanto é que a interferência das leis e do Estado é muito maior dentro de uma escola do que numa padaria, sei lá, que eu abro, E tem deve a ser, eu acho. fiscalização. E deve ser, não, isso não é uma crítica. Eu tô só aflorando. Tanto é social que o Estado interfere de forma incisiva. Eu vou dar um exemplo. O pai parou de pagar. No segundo mês, a escola não pode deixar de dar aula pro aluno. Ele obrigatoriamente tem que manter o aluno até o fim do ano. A única coisa que você pode condicionar é o acerto da dívida para uma rematrícula, mas não pode interromper o ensino. O que, normalmente, numa outra empresa, sei lá, num curso de idiomas, você pode parar de dar aula. Ou numa padaria, se não pagar pelo produto, não leva. Então, é uma atividade econômica diferente. E eu entendo isso que você está falando, porque é como se na pública pesasse muito mais esse lado social do que o lado econômico. Na particular, como tem essa troca, é uma prestação de serviço, é uma contratação, as pessoas esquecem desse viés social, Sim. né? E é complicado. Você falou que você já foi coordenador pedagógico. Quanto disso você já não viu lá? Sim. Inclusive, assim, eu fazia a defesa dos professores, né? Eu fazia uma coisa mais de ir pelo que eu acredito, não só pelo dinheiro, sabe assim? Sim. E dava mais resultado financeiro também, eu acho, tá? Porque acabava que as pessoas ficavam mais fiéis ao colégio. Mas, enfim, Sim. vamos... É de caso para caso, né? Sim. Até porque, assim, eu acho que tem perfis e perfis de colégio. O colégio que eu atuava, ele era muito direcionado para o acolhimento do aluno, a individualização e tudo mais, que é uma coisa que não é tão forte assim, em âmbito... Então, porque tem escolas que priorizam o econômico, que é ver volume. É impossível você tratar o aluno por aluno de forma personalizada se você tem um volume muito grande. E tem escolas que priorizam o indivíduo em si, a experiência em si. E isso entra muito naquele sistema de educação. Tem o sistema industrial e eu esqueci o nome do outro sistema. Que tem poucas escolas aqui. Lá na Europa já é mais comum você ver escolas que ensinam os alunos para a vida, né? Não é que nem aqui, que é para um processo seletivo. Então, isso na educação... Então, mas eu acho que, inclusive, é um contrassenso. Porque essas escolas que vão por esse modelo mais individualizado, por exemplo, seguem Paulo Freire.
que é um cara Sim. brasileiro, Sim. que foi o pai da nossa educação, assim, que revolucionou a educação, e que não funcionou, entendeu? Não funcionou porque Aqui. também não foi seguido. Né? Não, Assim, aqui. Lá na Europa, eles exato, seguem. exatamente. Então, essa que é a questão. E olha só, ele é brasileiro, ele implementou aqui recebeu várias, assim, não conseguiu Críticas. andar, né? Poderia, assim, se a gente seguisse, tava ótimo, entendeu? Sim. Só que a gente não segue. E lá fora, pegam, amam, implementam e dá super certo. E aí tem uma coisa que, assim, e pior, né? Assim, o Paulo Freire, conceituadíssimo lá fora. Aqui ele é, um comunista safado que quer transformar suas crianças em gays. Assim, uma coisa, essa coisa virou uma coisa politizada, inclusive o que não é, né? Hoje no Brasil. Então, e que não faz sentido, sabe? Ele inclusive, é a pessoa mais citada academicamente falando no mundo brasileiro, né? Sim. Então, ele é o brasileiro número 1 que a gente produziu enquanto conhecimento, sabe? E E não aplicável. aqui a E você fala, gente não valoriza, entendeu?